a Mesopotâmia. As primeiras civilizações surgiram em torno dos rios, para as pessoas terem o que beber e poderem irrigar as plantações. Então, para facilitar a prática da agricultura, surgiram as primeiras civilizações. Na Mesopotâmia, em torno dos rios Tigre e Eufrates. No Egito, em torno do rio Nilo. Na Palestina, em torno do rio Jordão. Na China, em torno dos rios Azul e Amarelo. E na Índia, em torno do rio Ganges. A palavra Mesopotâmia era de origem grega e significa terra entre rios. Meso, meio, região. Potamos, rios. Essa região é banhada por dois rios, os rios Tigre e Eufrates. E atualmente a Mesopotâmia está onde se localiza o Iraque. Na Mesopotâmia surgiram as primeiras civilizações com estado e escrita. E graças à água, devido à água, essa região foi muito disputada. Vários povos tentaram conquistar a Mesopotâmia, sendo que de todos os povos que disputaram a Mesopotâmia, 4 povos são os principais. São eles: sumérios, babilônios, assírios e caldeus. Repita comigo: sumérios, babilônios, assírios e caldeus. No mapa, podemos ver a região conhecida como Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Porque essa área que está em verde faz o formato de uma lua crescente. Essa região do Crescente Fértil é a região que abrange o Egito, a Mesopotâmia e a Palestina. A região dos rios que foram citados: Rio Nilo, Tigre e Eufrates e o Rio Jordão. Continuando nossa aula, nós acabamos de ver que vários povos tentaram dominar a Mesopotâmia, invadiram a Mesopotâmia. Apesar de vários povos terem invadido a Mesopotâmia e dominado essa região, o estilo de vida predominante na Mesopotâmia foi o estilo de vida dos sumérios. Os sumérios legaram a sua cultura a todos os povos que habitaram essa região. Entre as características da cultura dos sumérios, que foram herdados aos povos que dominaram a Mesopotâmia, estão a religião politeísta e a escrita cuneiforme. Vamos falar um pouquinho da religião? A religião dos sumérios era politeísta. Isso quer dizer que eles acreditavam em muitos deuses. Poli, vários, muitos. Teísta, Deus. Então eles acreditavam em vários deuses. A escrita deles era a escrita cuneiforme, que significa em forma de cunha. Eles escreviam com uma cunha, isto é, com uma espécie de palitinho, na argila, no barro úmido. Tá? Daí o nome cuneiforme. O Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis da humanidade. O Código de Hammurabi, ele seguia a lei de talião, que é o mesmo que retaliação. Toma lá da cá. O lema do Código de Hammurabi era olho por olho, dente por dente. Esse código ele foi deixado pelos amoritas, pelos babilônios, e a importância histórica dele, como já foi dito, é ter sido o primeiro conjunto de leis da humanidade. Vou dar um exemplo de como funcionava o Código de Hammurabi. Se um construtor fizesse uma casa e a casa caísse em cima do dono da casa, matando ele e o filho, o construtor e o filho do construtor deveriam morrer. Ou seja, a pena era similar ao crime cometido, olho por olho, dente por dente. Nessa imagem nós podemos ver o famoso Código de Hammurabi escrito em escrita cuneiforme. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia foram os caldeus, também chamados de Novos Babilônios. E dentre os reis dos caldeus, merece destaque Nabucodonosor, o Nabucodonosor que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Durante o reinado dele, magníficas construções foram realizadas, entre elas a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Eu vou estar citando, de vez em quando, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, além de ser um livro religioso, ele é uma fonte histórica
da história do povo que escreveu, que foi o povo hebreu, e da história dos povos que com os hebreus interagiam. Vamos falar um pouquinho agora do legado cultural dos mesopotâmios. Na ciência, eles nos legaram a astronomia, que é a ciência que estuda os astros, e a astrologia, que é uma espécie de crença. Até hoje, muitas pessoas acreditam nos signos do zodíaco. E foi um dos legados culturais que os mesopotâmios deixaram para a gente. Então, a crença nos signos é uma herança cultural dos mesopotâmios. Quem diria, né? Na arquitetura, as magníficas obras citadas são exemplos de zigurates. É um estilo arquitetônico no qual a base é sempre maior do que o andar de cima. Então, tanto a Torre de Babel quanto os Jardins Suspensos são exemplos de zigurates. A religião dos mesopotâmios é politeísta. Na literatura, eles deixaram histórias muito parecidas com as histórias dos hebreus. Olha que interessante. O mito da criação pelo deus Marduk é uma dessas histórias e reforçam a crença dos povos antigos no criacionismo, ou seja, a crença de que um criador foi responsável, né, por criar o mundo, todos os seres vivos, inclusive o homem. E a epopeia de Gilgamesh, que tem um relato parecido com a história do Noé e da Arca, do dilúvio. Na epopeia de Gilgamesh, como também é narrado um dilúvio, os historiadores acreditam que mais ou menos na mesma época, naquela região do Crescente Fértil, chuvas torrenciais ocorreram de fato. Tanto que povos diferentes, como os hebreus e os mesopotâmios, narram os mesmos acontecimentos. Principais cidades da Mesopotâmia: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Ur ficou famosa porque o patriarca Abraão, né, do Antigo Testamento, dos hebreus, ele saiu de Ur para ir para Canaã, a terra prometida. Então, essas cidades da Mesopotâmia, elas também aparecem no Antigo Testamento. Nessa imagem, nós podemos ver os magníficos jardins suspensos da Babilônia. Lá no fundo é uma representação da Torre de Babel.